Uma gentil garçonete negra pagou o café de um idoso, sem saber que ele era um bilionário procurando por outro mendigo tentando se passar por cliente. A voz do gerente Christopher cortou o burburinho da cafeteria como uma faca. Já disse antes, isto não é um abrigo. Sem dinheiro, sem serviço. Os olhares curiosos dos clientes se voltaram para o homem idoso, de cabelos grisalhos e roupas surradas, parado no balcão. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele remexeu nos bolsos vazios do casaco surrado. Juro que trouxe minha carteira, murmurou com a voz trêmula de vergonha. Só queria um café para me aquecer antes de ir para casa. E eu só quero clientes pagantes, retrucou Christopher, gesticulando em direção à porta. Temos uma política rígida de proibição de vagabundos. Vocês estão espantando clientes de verdade. Maya Johnson, de 28 anos, assistia à cena enquanto limpava uma mesa próxima. 6 meses no emprego lhe ensinaram quando intervir e quando permanecer invisível. Mas algo naquela situação reacendeu uma lembrança dolorosa que ela tentava enterrar de quando sua avó, confusa por causa da demência, foi tratada como uma intrusa em uma loja de departamentos. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala, enquanto o gerente continuava com sua humilhação pública. Talvez você devesse tentar o abrigo na Terceira Avenida. Eles servem sopa de graça para pessoas na sua situação. Uma risada abafada veio de uma mesa próxima, onde 3 executivos de terno assistiam ao espetáculo como se fosse entretenimento gratuito. Esses idosos acham que têm direito a tudo, comentou um deles em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Maya respirou fundo, ajeitou o avental e caminhou decididamente até o balcão. Seus olhos encontraram os do velho brevemente. Havia não apenas vergonha neles, mas também uma dignidade que se recusava a ser completamente quebrada. Eu pago o café dele, anunciou, colocando uma nota de $5 no balcão. O dinheiro representava metade de suas gorjetas do dia, dinheiro que ela precisava para a passagem de ônibus da semana. Christopher virou-se para ela com olhos raivosos. Maya, fique fora disso, não é problema seu. É uma questão de decência humana, respondeu ela, mantendo a voz calma, mas firme. E se alguém deveria ter vergonha aqui, não deveria ser ele. O gerente pegou o dinheiro de volta. Seu café está servido, senhor. Cortesia da nossa funcionária, que aparentemente acha que pode tomar decisões de gestão agora. O velho olhou para Maya com genuína gratidão, sua postura um pouco mais ereta, enquanto ela o conduzia a uma mesa. Obrigado, sussurrou ele. Eu não esperava encontrar gentileza hoje. Maya apenas sorriu. Minha avó costumava dizer que gentileza não é algo que você espera. É algo que você pratica. No dia seguinte, Maya foi chamada à sala da gerente antes mesmo de começar seu turno. Christopher a esperava com uma expressão de falsa preocupação que ela conhecia bem. A mesma que ele usava antes de dispensar funcionários. Maya, você entende que isso é um negócio, não uma instituição de caridade? Ele não esperou pela resposta dela. Seu comportamento ontem foi inapropriado e insubordinado. Pior, você humilhou a equipe e a gerência na frente dos clientes. Eu paguei com meu próprio dinheiro, argumentou ela. Não se trata de dinheiro. A máscara de calma desapareceu instantaneamente. É uma questão de autoridade. Você nos fez parecer insensíveis para se promover como uma espécie de heroína. Isso é inaceitável. Foi quando ele colocou o formulário de advertência sobre a mesa que Maya sentiu a primeira pontada de medo de verdade. Era seu terceiro emprego em 18 meses e o único que pagava o suficiente para pagar o aluguel e os remédios da mãe. Assine aqui, ordenou Christopher, e considere-se em liberdade condicional. Mais um incidente como este, e você está fora. Ao assinar o documento com as mãos ligeiramente trêmulas, Maya notou algo curioso no comportamento do gerente. Um nervosismo incomum, como se ele também estivesse sob pressão. Seus olhos não paravam de se voltar para a câmera de segurança no canto da sala.
algo que ele nunca havia feito antes. Ao final do turno, exausta e desmoralizada, Maia pegou suas coisas no armário do vestiário. Lá, escondido entre seus pertences, encontrou um pequeno envelope branco sem identificação. Dentro, havia uma nota de US$ 100 e um cartão que dizia simplesmente: "Obrigada pela sua gentileza. O mundo precisa de mais pessoas como você." Enquanto Maia segurava o cartão, uma estranha sensação de estar sendo observada percorreu sua espinha. Ela olhou ao redor, mas estava sozinha no vestiário. De alguma forma, porém, sabia que aquele gesto inesperado não era apenas um agradecimento. Era o começo de algo muito maior. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para a mãe doente no pequeno apartamento que dividiam, Maia não conseguia parar de pensar no velho e no cartão. Misterioso. O que mais a intrigava não era o dinheiro, mas o olhar dele. Não apenas gratidão, mas algo mais profundo, como alguém que finalmente encontrou o que procurava após uma longa jornada. Se esta história de coragem silenciosa tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever para descobrir como um simples ato de gentileza pode desencadear reviravoltas que mudam vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, Christopher transformou o aviso em uma missão pessoal, observando cada movimento de Maia como um falcão faminto. "Você ainda está esperando. 8 minutos atrasada." Ele sussurrou em seu ouvido enquanto ela equilibrava uma bandeja pesada. "E você esqueceu o balcão de condimentos de novo." Seus colegas de trabalho agora evitavam sua companhia como se a indignação do gerente fosse contagiosa. Apenas Zoe, uma garçonete recém-contratada, parecia imune ao distanciamento forçado. "O que você fez foi incrível", confessou Zoe durante um intervalo na sala de descanso. "Todo mundo está falando sobre isso, mas ninguém tem coragem de dizer na sua cara." "Falando sobre o que exatamente?" "Christopher tem um apelido entre nós, o Exterminador do Futuro. Não é a primeira vez que Zoe me mostra postagens em grupos locais compartilhando experiências semelhantes na cafeteria. Uma postagem recente dizia: "Desculpe se não parecemos ricos o suficiente para tomar café no seu estabelecimento. Por que ninguém o denuncia? O dono nunca aparece e Christopher é parente dele." Além disso, Zoe baixou a voz, "ele controla os horários e as gorjetas. Quem reclama acaba nos piores turnos ou é incentivado a sair." Foi então que um homem de terno impecável entrou no café. Maia o notou imediatamente, não por causa das roupas caras, mas por causa dos olhos. Eram os mesmos do velho, mas com um rosto transformado, sem barba, cabelo perfeitamente cortado, postura ereta. Christopher, notando um cliente aparentemente rico, aproximou-se com um sorriso que Maia nunca tinha visto antes. "Bem-vindo, senhor. Posso recomendar nosso café importado especial?" "Não está no cardápio. Reservamos para clientes selecionados." O homem sorriu educadamente. "Obrigado. A garçonete que atendeu um senhor idoso aqui há alguns dias está trabalhando hoje?" O sorriso de Christopher congelou. "Desculpe, senhor, mas não sei de quem o senhor está falando. Posso cuidar do senhor sozinho." "Eu insisto. Gostaria de ser atendido por ela." Christopher chamou Maia com um gesto rígido. "Este cavalheiro está perguntando pelo senhor." O homem estendeu a mão. "Prazer em conhecê-la formalmente, Maia. Sou Edward Thornton." O nome atingiu Maia como um raio. Edward Thornton, o filantropo bilionário ocasionalmente visto em reportagens sobre doações milionárias. O mesmo homem que ela havia defendido, disfarçado de idoso. "Gostaria de convidá-la para um bate-papo", disse ele, entregando-lhe um cartão dourado. "Não é uma entrevista de emprego, é sobre algo muito mais significativo." Naquela noite, pesquisando em casa, Maia descobriu que Thornton não era apenas rico. Ele era lendário por investir em pessoas e causas ignoradas pelos outros. Mais intrigante ainda, ele era dono de uma rede de cafeterias que competia diretamente com a empresa para a qual ela trabalhava. Antes de lançar novos projetos,
Thornton frequentemente testava ambientes, aparecendo disfarçado para observar comportamentos autênticos. O método era conhecido como Teste de Thornton. Na manhã seguinte, uma carta formal chegou ao apartamento de Maya. Dentro, junto com um convite para almoçar no Hotel Alexander, havia fotos antigas da cafeteria onde ela trabalhava. As imagens mostravam um estabelecimento original da década de 1920, com a inscrição Johnson's Coffee Shop na fachada. Um bilhete escrito à mão dizia: PS. Sua avó estava certa. Sobre gentileza. E talvez você devesse saber que este lugar tem uma história que alguém quer esconder de você. Maya segurava as fotos com as mãos trêmulas. Johnson, seu sobrenome. Coincidência ou conexão? No final do dia, Maya encontrou um pendrive em seu armário com uma etiqueta: assista antes do almoço de amanhã. Em casa, ela descobriu 3 arquivos. Registros históricos mostrando que o café havia pertencido originalmente à família Johnson na década de 1930. Fotos recentes de tratamento discriminatório no estabelecimento. E, o mais chocante de tudo, um contrato de sociedade datado de 1932, provando que o café nunca havia sido vendido, mas roubado por meio de fraude quando seu bisavô adoeceu. Maya sentou-se em silêncio, absorvendo a revelação. Aquele lugar onde ela havia sido tratada como uma estranha havia sido construído por sua própria família. Uma herança roubada por discriminação sistêmica que, quase um século depois, poderia finalmente ser exposta. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Zoe. Christopher está em pânico. A empresa-mãe enviará inspetores amanhã. Graves alegações de discriminação. O que você fez? Enquanto digitava a resposta, Maya sentiu a determinação crescer dentro dela. Não uma raiva impulsiva, mas algo mais poderoso. Nas sombras de sua pequena cozinha, com a luz do laptop iluminando seu rosto, Maya Johnson não parecia mais uma garçonete intimidada, mas uma herdeira se preparando para reivindicar seu legado roubado. O Alexander Hotel era um monumento à elegância do velho mundo, com colunas de mármore e lustres que testemunharam décadas de encontros entre os poderosos. Maya, em seu único traje formal, atravessou o saguão sentindo olhares questionadores sobre sua presença. Edward Thornton esperava em uma sala reservada, de pé junto à janela. Ele não estava sozinho. Uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos impecavelmente presos e um homem mais jovem com óculos modernos se levantaram quando ela entrou. Maya Johnson, apresento-lhes Margaret Chun, minha advogada empresarial, e James Washington, especialista em direito imobiliário e justiça restaurativa, apresentou Thornton. Revisamos os documentos, disse Margaret sem rodeios. O contrato de 1932 é claramente fraudulento. Seu bisavô, Thomas Johnson, nunca vendeu a cafeteria. Ela foi tirada dele em um esquema enquanto ele estava hospitalizado. Isso não é incomum, acrescentou James, ajeitando os óculos. Durante a Grande Depressão e depois, muitas propriedades pertencentes a famílias negras foram apropriadas. O sistema foi projetado para garantir que esses casos nunca fossem devidamente revisados. Maya absorveu as informações enquanto slides apareciam em uma tela digital. Imagens do restaurante original, escrituras de propriedade e uma linha do tempo meticulosamente traçada mostrando como a família Reed havia sistematicamente apagado a contribuição dos Johnsons. A questão é, disse Thornton, sentando-se à sua frente, o que você quer fazer com essa informação? Enquanto isso, na cafeteria, Christopher enfrentava seu próprio pesadelo. 2 executivos da sede corporativa haviam chegado sem avisar, exigindo acesso a registros de contratação, reclamações de clientes e imagens de segurança. É apenas uma auditoria de rotina, garantiu um deles, embora seu tom sugerisse o contrário. Enquanto vasculhava documentos em seu escritório,
Christopher encontrou algo perturbador. Uma pasta antiga com o rótulo Johnson, que ele nunca tinha visto antes. Dentro, havia fotos em preto e branco da cafeteria original, com uma orgulhosa família negra posando em frente à entrada. Seu telefone tocou. Christopher Reed. Ele respondeu, tentando soar confiante. Sr. Reed, a voz do outro lado da linha, era fria e profissional. Aqui é o consultor jurídico do Thornton Hospitality Group. Estamos notificando você sobre uma ação judicial referente à propriedade conhecida como Reed Coffee House, anteriormente Johnson Family Café. Christopher sentiu o sangue gelar. Ele desligou e imediatamente ligou para o pai, Richard Reed, vice-presidente regional da corporação. Pai, temos um problema, disse ele com a voz trêmula. Algo sobre a cafeteria, sobre os Johnsons. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, quem descobriu? A garçonete, Maya Johnson. Outro silêncio. O quanto ela sabe? Tudo, aparentemente. E ela tem Edward Thornton apoiando-a. A respiração ofegante do pai foi a única resposta por vários segundos. Venha ao meu escritório agora. 3 horas depois, Maya retornou. A cafeteria acompanhada por Edward Thornton, seus advogados e uma discreta equipe de filmagem. Clientes regulares observavam com curiosidade o grupo se acomodar em uma mesa central. Christopher saiu de seu escritório com o rosto pálido contrastando com o do pai, Richard Reed, ao seu lado. Mais alto, mais velho, mas com a mesma expressão de arrogante superioridade que caracterizava o filho. Sr. Thornton, Richard, o cumprimentou com um sorriso forçado. A que devemos a honra? Edward não respondeu. Em vez disso, acenou com a cabeça para Maya. Ela se levantou, calma e determinada. Sr. Reed, gostaria de mostrar uma coisa ao senhor e aos clientes deste estabelecimento. Com um clique, as luzes se apagaram e um projetor iluminou a parede principal. A primeira imagem mostrava o café original de 1932. Johnson Family Café, bem visível na fachada, com a família de Maya orgulhosamente reunida. Este café foi construído por Thomas Johnson, anunciou Maya com a voz surpreendentemente firme. Foi o primeiro estabelecimento na cidade a atender clientes negros e brancos numa época em que isso era revolucionário. As imagens avançaram, documentos, cartas e o contrato fraudulento assinado enquanto Thomas estava hospitalizado com pneumonia. Quando meu bisavô adoeceu, Harold Reed, seu avô, Sr. Reed, falsificou documentos transferindo a propriedade para a família Reed, continuou ela. O café nunca foi vendido. Foi roubado. Murmúrios percorreram o estabelecimento. Richard Reed deu um passo à frente, mas Christopher o deteve, com os olhos fixos em uma nova imagem na tela. Seu próprio e-mail enviado à sede corporativa 2 anos antes. Descobri alguns documentos antigos sobre a aquisição original da propriedade. Possível problema legal com Johnson. Recomendo destruir e negar conhecimento se questionado. O silêncio foi absoluto. Christopher encarou Maya com uma mistura de choque e raiva. Como você conseguiu isso? Perguntou ele. Ela respondeu simplesmente. Aparentemente, alguém do departamento de TI da empresa guardou cópias. Richard foi o primeiro a se recompor. São alegações infundadas. Documentos podem ser falsificados. Histórias podem ser inventadas. Foi então que Edward Thornton finalmente falou, sua voz calma cortando o ar como uma faca. É por isso que convidamos essas pessoas também. As portas principais se abriram e câmeras de 3 emissoras de TV entraram, seguidas por jornalistas e, mais surpreendentemente, pelo CEO da corporação. Sr. Reed, disse o CEO com frieza calculada, parece que temos um sério problema de legado aqui. O rosto de Richard ficou vermelho. John, podemos resolver isso internamente. Já passou dessa fase, interrompeu o CEO. Virando-se para as câmeras, continuou. Como CEO do Reed Hospitality Group,
Estou profundamente perturbado com essas descobertas. Estamos iniciando uma investigação completa e comprometidos em corrigir quaisquer injustiças históricas identificadas. Christopher cambaleou para trás, apoiando-se no balcão. Isso vai nos destruir, sussurrou. Maya o observava não com triunfo, mas com uma resolução silenciosa. Não, respondeu ela, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Isso vai restaurar algo que nunca deveria ter sido tirado. Enquanto as câmeras rodavam e os repórteres faziam perguntas, Maya permaneceu serena, seu olhar ocasionalmente encontrando o de Edward Thornton, o homem que entrara em sua vida como um velho humilhado e agora lhe oferecia um leve aceno de aprovação. O café nunca estivera tão silencioso e ao mesmo tempo tão cheio de ruído contido, o som de décadas de injustiça finalmente sendo confrontadas à luz do dia. Naquela noite, enquanto a história dominava os noticiários locais, Maya sentou-se na cozinha de seu pequeno apartamento, observando sua mãe doente adormecer pacificamente pela primeira vez em meses. Uma história de roubo e apagamento estava sendo reescrita, não com vingança, mas com a verdade. E essa verdade, Maya percebeu ao desligar a TV, era apenas o começo de algo muito maior do que ela imaginara quando ofereceu os $5 a um estranho necessitado. 3 meses se passaram desde o dia da revelação na cafeteria. O que começou como uma notícia local rapidamente se transformou em um caso histórico de justiça restaurativa que capturou a atenção nacional. Maya parou em frente ao prédio histórico, agora reformado. A placa original do Johnson Family Café brilhava novamente na fachada, restaurada a partir de fotografias antigas. As portas de vidro recém-instaladas refletiam seu rosto. Não mais o de uma garçonete intimidada, mas o de uma mulher que havia recuperado não apenas uma propriedade, mas seu lugar na história. "Você está pronta?" perguntou Edward Thornton, aproximando-se silenciosamente. "Quase não parece real", respondeu ela, observando o prédio que agora pertencia legalmente à Fundação Johnson, criado com um acordo milionário que o Reed Hospitality Group foi forçado a pagar. Atrás deles, uma pequena multidão se reunia para a reabertura. Repórteres, moradores locais e, principalmente, jovens de comunidades marginalizadas, que haviam sido selecionados para o programa de treinamento em hospitalidade que seria oferecido no espaço. Em um café do outro lado da cidade, Christopher Reed olhava fixamente para uma xícara de café barato. Seu pai, Richard, havia se demitido da empresa após a denúncia, e Christopher fora demitido publicamente como parte da reconstrução da integridade corporativa anunciada pelo CEO. "Qual o seu pedido, senhor?" perguntou um jovem garçom, claramente sem reconhecê-lo. "Uma bênção disfarçada." Christopher nem olhou para cima. "Só café, o mais barato." Não havia mais cartão corporativo, carro da empresa ou apartamento de luxo. A queda fora rápida e brutal. As mídias sociais se encarregaram de torná-lo o rosto da discriminação corporativa. Seu nome e imagem circulando em reportagens sobre o caso. De volta ao Johnson Family Café, Maya cortou a fita enquanto flashes disparavam. Ao seu lado, estava sua mãe em uma cadeira de rodas, sorrindo em meio às lágrimas. "Este espaço não será apenas um café", anunciou Maya ao microfone. "Será um centro de oportunidades e lembranças. Cada xícara servida aqui contará uma história de resistência, e cada cliente será recebido com a dignidade que todo ser humano merece." Aplausos ecoaram pela rua. Em meio à multidão, Zoe abriu um largo sorriso, agora gerente de operações do novo estabelecimento. Naquela tarde, depois que a multidão se dispersou, Maya encontrou Edward sentado sozinho a uma mesa de canto, observando os primeiros clientes entrarem. "Por que você escolheu testar pessoas assim?" perguntou ela finalmente. A pergunta que a intrigara desde o início.
disfarçado de velho carente. Edward olhou para sua xícara por um momento. Quando você tem dinheiro, Maya, as pessoas mostram apenas o melhor de si. Máscaras perfeitas. Eu nunca sei quem elas realmente são até que acreditem que não há mais nada a ganhar. E o que você ganhou com tudo isso? Perguntou ela. Esperança, respondeu ele simplesmente. A confirmação de que ainda existem pessoas dispostas a fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Na semana seguinte, o Johnson Family Café inaugurou sua primeira exposição. Uma parede inteira dedicada a documentar a história do estabelecimento, desde sua fundação até o roubo e, finalmente, sua restauração. No centro, uma fotografia ampliada mostrava Thomas Johnson, bisavô de Maya, em pé em frente ao café original. Richard Reed, forçado a um acordo extrajudicial humilhante, fora obrigado a comparecer à inauguração da exposição como parte do acordo. Ele ficou em um canto, visivelmente desconfortável, enquanto os visitantes ocasionalmente o encaravam, reconhecendo-o dos noticiários. Em certo momento, Maya se aproximou dele deliberadamente. Sr. Reed? Ele se enrijeceu. Senhorita Johnson, sabe, por que não processei sua família criminalmente, mesmo tendo provas suficientes? Richard balançou a cabeça, incapaz de manter contato visual. Porque não se tratava de vingança. Tratava-se de estar certo, de verdade. Ela fez uma pausa. E a verdade, ao contrário de poder ou dinheiro, nunca pode ser roubada, apenas temporariamente escondida. Um mês depois, a revista Business Ethics publicou um perfil de página inteira de Maya, destacando-a como exemplo de uma nova geração de líderes empresariais comprometidos com a justiça social. Naquele mesmo mês, Christopher Reed, sem conseguir encontrar emprego no setor, começou a trabalhar em um armazém nos arredores da cidade. "O que você faria diferente?" perguntou um repórter a Maya durante uma entrevista. "Se você pudesse voltar aquele dia na cafeteria?" Maya sorriu. "Absolutamente nada. Cada momento daquela humilhação me levou exatamente onde eu precisava estar." Na última página do artigo, uma foto mostrava Maya e Edward lado a lado na nova cafeteria. Não como chefe e funcionário, não como salvador e vítima, mas como parceiros iguais em uma missão compartilhada de transformação. Abaixo da imagem, havia uma citação simples de Maya. "Gentileza não é fraqueza. É a coragem de manter sua humanidade intacta em um mundo que constantemente tenta roubá-la de você." Enquanto isso, em outro café da cidade, Christopher Reed estava sendo rejeitado para mais uma entrevista de emprego. Seu nome agora era sinônimo de preconceito corporativo, seu futuro, tão vazio quanto seu olhar. "Minha vida está arruinada", murmurou para si mesmo. Uma garçonete se aproximou, colocando uma xícara de café fresco em sua mesa. "Por conta da casa", disse ela gentilmente, reconhecendo sua situação. Christopher olhou para cima, surpreso com a gentileza inesperada. A mesma gentileza que ele havia negado a tantos outros. Às vezes, a melhor lição não é apenas perder o que você tem, mas finalmente compreender o valor daquilo que você nunca soube apreciar. Este é o poder transformador de um simples ato de gentileza. Ele pode destruir impérios de arrogância e construir legados.